Sejam muito bem-vindos à Nova Acrópole. Meu nome é Isabela e que prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão especial, tão sublime, que é a beleza. E mais que isso, a beleza como uma bússola da alma. Então, eu já adianto desde já que a gente não vai estar aqui discutindo ou refletindo sobre aquela faceta da beleza que vai falar de discursos sociais, estéticos sobre o corpo. A gente vai estar falando de uma beleza um pouco mais essencial, daquela sensação que faz o coração vibrar diante de um pôr do sol, diante de uma bela paisagem, aquele sentimento quase de uma nostalgia que a gente sente como se tivéssemos saudade de algo que não sabemos exatamente o que é. Vamos falar um pouco daquele calor no peito, de quando a gente vê atos heróicos, grandes sonhos. A gente vai falar da poesia que é os detalhes cotidianos de uma xícara de café, de uma luz batendo na janela, de um gato se espreguiçando. É mais sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse arquétipo de beleza. E que encanto é esse que parece que toca tão profundamente a nossa alma? O que ele nos aponta? Ao longo da palestra, a ideia é que a gente vai esclarecendo um pouco mais sobre o assunto. Então, a nossa dinâmica aqui vai ser a seguinte. A gente vai falar de algumas características da beleza, com o intuito de entender um pouco melhor o que é isso, e depois a gente vai falar também sobre como nos tornar mais sensíveis à beleza, porque de que adianta a gente falar sobre ela se nós não podemos vivê-la, certo? Então, a bússola, toda bússola tem um norte, e a gente vai tentar entender para que norte a bússola da beleza aponta. E mais do que isso, como é que a gente pode ler essa bússola? Porque não adianta a gente saber para onde ela aponta se a gente não consegue seguir esse caminho. Tá? Então, nessa jornada que a gente empreende, nessa aventura que é a vida, a gente caminha por lugares muito incertos. Seria muito bom a gente ter alguma direção, algo que nos apontasse, nos desse um referencial. A gente está no caminho certo? Qual que é o nosso destino? Será que existe uma referência de como viver mais plenamente? Essas perguntas têm sido feitas pela filosofia há milhares de anos. E assim como tem infinitas respostas, o ser humano tem infinitas possibilidades. E aqui a gente vai pegar um aspecto, que é olhar a plenitude da vida, o caminhar da vida a partir da bússola, da lógica, da beleza. Ok? Convido a todos a estar com a mente atenta e, mais do que isso, com a sensibilidade desperta, porque tem alguns mistérios que são melhores alcançados quando a gente bota o nosso coração e o nosso sentimento. Então, esse é o convite que eu faço para vocês hoje também. Ok? Então, a gente vai fazer sempre esse contraponto, uma característica da beleza, em algum momento que nos torna sensível a essa beleza, a gente vai fazendo essa dinâmica, ok? Então, o primeiro ponto sobre a beleza que eu gostaria de destacar para vocês hoje é que a beleza nos tira da banalidade, nos tira dessa visão comum e superficial das coisas. E para explicar isso, eu trouxe um exemplo, não sei se todos conhecem ou estão familiarizados com um artista, poeta brasileiro, Olavo Bilac. Ele participou do parnasianismo, esse movimento literário brasileiro, e tem uma história atribuída a ele que é muito bonita, que Olavo Bilac tinha um amigo, e esse amigo tinha um sítio, só que esse sítio só estava dando despesa, só estava dando trabalho, e ele queria vender esse sítio logo. Ele falou, bom, vamos fazer um anúncio para que as pessoas se interessem, queiram comprar o sítio. E pediu para o seu amigo poeta, Olavo Bilac, que descrevesse brevemente o sítio, e assim tornasse atrativo para a venda. E essa aqui é a descrição que ele fez. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E aí, depois de um tempo, Olavo foi perguntar para o seu amigo, e aí, vendeu a propriedade? E o amigo falou, eu nem pensei mais em vender.
porque você me mostrou a maravilha que eu tinha e não estava enxergando. Olha que bonito que a beleza, a arte, ela tem esse poder, essa capacidade de pegar uma visão às vezes banal, às vezes até mecânica das coisas e dar um sentido especial. Nos ajuda a entender mais o coração das coisas, que mistério existe ali por trás e como nós podemos nos relacionar com ele. É curioso que, eu não sei se alguém aqui já fez aula de desenho, minha professora, que inclusive está aí, ela sempre dizia: retas, linhas, curvas, isso todo mundo sabe fazer. É um ato mecânico. Aprender a desenhar, na verdade, é a arte de aprender a olhar. Aqui no desenho a gente vai treinar o olhar, de ver as coisas como são e ver a beleza das coisas, porque só assim nós somos capazes de reproduzir essa beleza. É um olhar que não é comum, é um olhar profundo, atento. Então um jarro não é mais só um jarro. Inclusive existem poesias incríveis, maravilhosas sobre objetos cotidianos. E eu trago para vocês algumas imagens de alguns quadros que retratam momentos banais, entre aspas, do cotidiano. Uma pessoa escrevendo, ali em cima, não sei se dá para ver, é um vendedor de frutas entregando uma frutinha para um neném curioso. Ali embaixo, uma natureza morta, que basicamente são várias frutas dentro de uma tigela. Mas por que a gente olha para isso e fala: que belo, que lindo, a gente quer compartilhar isso, a gente quer ficar admirando para sempre, a gente quer entrar nesse momento. Mas a arte só evidenciou uma beleza que está presente de forma constante. A beleza sempre está aí. E o olhar para ela nos possibilita ver o encanto de cada situação, de cada coisa, de cada pessoa. Portanto, daí que vem a primeira característica da beleza. Ela nos tira da banalidade. Mas como perceber a beleza? Aí a gente já tem a nossa primeira dica. Atenção aos detalhes. É tão comum a gente, atribulados no nosso dia a dia, no fazer, passamos pela vida e às vezes sem olhar direito para ela. Vocês já repararam que aqui em Brasília, cada época do ano tem uma árvore que flore diferente? Até pouco tempo acho que até ainda tem uma rosa maravilhosa, né? Acho que é a barriguda o nome dela. Então ela flore, daqui a pouco vão vir as amarelas e os ipês no inverno, que a gente tanto se orgulha de dizer como brasilienses, né? Então, quando a gente passa pelos mesmos lugares, a gente perde, sem atenção, a gente perde a oportunidade de estarmos presentes na vida. Só que isso é muito difícil, né? A gente não está acostumado. Então, eu tenho um exercício para passar para vocês como uma sugestão. Vocês já todos devem ter ouvido falar da brincadeira de caça ao tesouro, certo? O convite é que nós cacemos os tesouros de beleza no nosso cotidiano. É um esforço consciente, não é só algo que vem, é algo que a gente busca. Então, nas situações, nos locais que a gente passa, a gente possa sempre encontrar um ponto de beleza. E ao final do dia, escrever 3 tesouros que encontramos no dia. Se foi uma risada gostosa que alguém deu, se foi um animalzinho que fez uma graça, a gente ficou fofo, que seja uma borboleta que passou no nosso caminho, que a gente escreva 3 e não se repita nenhuma vez, que todos os dias a gente encontre um tesouro novo. No início é um pouco difícil, mas no final é até difícil escolher qual que a gente vai colocar no nosso diário de tesouros do dia. Outra dica de como perceber a beleza, impregnar o nosso cotidiano de beleza, certo? Então não subestimar o valor de um quarto arrumado, diante de começar uma tarefa, atentar-se aos objetos, às ferramentas que a gente vai usar, certo? E à medida que a gente vai trazendo beleza para o cotidiano, é natural que a gente esteja mais atento a ela. Vou dar um exemplo. Quem cuida de plantas, quem gosta, sabe como é difícil para essa planta chegar na sua plenitude. O tanto de água, o tanto certo de luz, onde ela se dá bem, onde ela não se dá bem. Às vezes a gente tem que conversar para dar um ânimo para ela crescer.
Né? Tem as mães e pais de planta que vivem falando isso. Né? E às vezes dá bichinha, tem que pegar o cotonete e tirar bichinho por bichinho. Aí quando a gente vai olhar para um jardim florescido, pode ser até esses jardins no meio do balão aqui de Brasília. Quando a gente percebe a exuberância disso, a gente valoriza muito mais quando nós tivemos esse esforço de trazer beleza para o nosso ambiente. Nós nos tornamos mais sensíveis a isso, porque buscamos ativamente. Os seres humanos são contempladores da beleza, mas são também ativos partícipes de criação. A gente vem para a nossa próxima dica, que é dedicar-se a alguma arte. Fotografia, cerâmica, teatro, poesia, o que quer que seja, porque isso nos ajuda a nos tornarmos mais sensíveis, a estar mais atentos, e também esse impulso de criação. Então é como se unisse as dicas anteriores, certo? Então quem aqui já fez pintura sabe que quando você olha para uma parede como essa, ela não é branca. Ela é amarela, ela é azul, ela é rosa, ela é verde. E dá pra gente fazer todo um arco-íris olhando para essa parede. Mas é necessário treinar para poder observar isso. E de repente uma parede, um pedacinho de uma pedra, se torna um motivo de reflexão e de contemplação bela. Certo? Seguimos. Próxima característica sobre a beleza. A beleza se relaciona com a percepção de harmonia. Em geral, quando a gente vê algo harmônico, nós chamamos de belo. E o que é essa tal da harmonia? A harmonia são elementos diferentes que se unem em um todo vital. Ou seja, para que haja harmonia, primeiro é necessário a relação de diferentes elementos. E que quando esses elementos se relacionam, eles geram um terceiro todo vital, ou seja, potencializado. Quando esses elementos se encontram, eles não se anulam, eles não trazem destruição um para o outro. Pelo contrário, eles se florescem, trazem vida, trazem harmonia. Tá? Um exemplo disso são as moléculas. A gente tem uma molécula de água, ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E sem deixar o hidrogênio não deixa de ser aquilo que é e o oxigênio não deixa de ser aquilo que é. Mas harmonizados, eles trazem um potencial de água, vida. E nós sabemos a importância da água para a existência de tudo que a gente tem hoje. São elementos que se potencializaram pela sua união. Assim também a música, nós temos diferentes notas, diferentes elementos, que quando combinados com pausa, ritmo, melodia, a gente tem uma música que tem a capacidade de nos elevar, de trazer sentido, de comunicar. Então esse todo, ele é muito mais do que a soma das partes, é um todo vital. E esse vital porque ele potencializa a vida. Isso se relaciona bastante com a visão platônica acerca da beleza. Então Platão dizia que todo o universo, a parte divina do universo é a unidade. A gente pode chamar de unidade de todas as coisas do universo. E essa unidade se objetiva nesses 3 elementos: o bom, o belo e o justo. Esses 3 elementos, então, eles são a objetivação da unidade ou da divindade. E o bom, o belo e o justo estão extremamente ligados. Um não existe sem o outro. Então, se algo participa da ideia do bem, tem que ser justo e tem que ser belo. Se algo é justo, precisa ter um bem por trás e precisa ser belo. Portanto, para que algo seja belo, é necessário que participe da ideia do bem e que tenha justiça. Vamos explicar um pouquinho melhor essa ideia. Para Platão, o bem, que é esse primeiro elemento, é tudo aquilo que une, é o que permite essa totalidade vital. E a gente busca naturalmente a ideia de unidade, se vocês forem parar para pensar. A gente prefere o nosso corpo unido ou separado? As partes. Unidos? Por favor. Não é? A gente prefere, né, esse copo jogar no chão espatifado ou que ele esteja uno? Esteja uno. A gente busca uma família mais unida ou desunida? Unida. A gente constantemente está procurando a união a partir das nossas relações.
certo? Mas para isso é necessário que as partes estejam em harmonia, tenham uma justiça com as partes. Então os seres são diferentes. Isso precisa ser respeitado para que o todo se potencialize. Quando a gente vai fazer uma comida, por exemplo, a gente tem o prato, que é esse todo, que é essa unidade, né? Esse bem. E para que isso aconteça, eu preciso entender as características de cada alimento, o tempo de cozimento de cada coisa, o quanto uma coisa combina com a outra, para que a gente dê justiça individual e combine de forma harmônica. Se eu tenho um fermento, por exemplo, o fermento natural, ele é quase um pet. Tem um monte de gente que resolveu fazer pão nessa pandemia, meu padrasto incluído, e aí ele deu até nome para o fermento dele. Enfim, tem que dar a justiça do fermento para que ele continue vivendo. E quando ele vai fazer um pão, existe um tanto justo de fermento para se colocar também, né? Porque senão vai dar errado. Então é aquele elemento que de forma individual é bem tratado e no coletivo faz sentido também. Essa é a justiça. E o resultado do bem e a justiça é um belo pão. Então a gente tem aquele rasguinho bonitinho, né? Aquela crocância, o cheiro, né? Quando você abre tem aquele azedinho do sabor. Isso é beleza, isso é belo, porque participa da justiça e do bem. Do contrário, a gente percebe aquilo que é desarmônico, aquilo que o pão tá troncho, tá solado, tá preto, tem os pontinhos verdes ali. Desconfia que não tá assim um pão lá muito gostoso, não participa da ideia da justiça e do bem. Né? Então a gente tem disso a nossa próxima característica sobre a beleza. Para onde a bússola da beleza aponta? Aponta para a unidade, que pode ser objetivado na ideia do bem, por ser tudo aquilo que une. A beleza, para ser essa beleza arquetípica da qual Platão fala, precisa participar da ideia do bem. Olha que bonitinho. Vocês não ficam com o coração quentinho quando vocês veem uma cena dessa? Porque a gente tem uma percepção de beleza quando a gente vê a bondade. Que estão intimamente associados. E isso abre, curiosamente, a nossa visão para o que é beleza. Isso expande os nossos horizontes de uma forma. Porque aquilo que é esteticamente não muito agradável pode ser belo se participa da ideia do bem. Não sei se tem algum médico, enfermeiro, mas eu já vi alguns profissionais de saúde olharem para uma ferida aberta e falar, nossa, tá lindo, gente, olha como tá a cicatrização aqui. Nossa, esse tecido aqui, gente, vocês veem como tá? Nossa, esse curativo ficou muito bem feito. Então você fala, nossa, pra mim isso não tem beleza, mas pra um médico, pra uma pessoa que entende como esse elemento, que não é necessariamente estético, participa de um todo necessário e vital, torna-se belo. Quando a gente vê uma criança de 3, 4 anos desenhando naqueles caderninhos, né, de que tem que preencher a forma, fica tudo borrado, sai da linha, né, não combina cor com nada. Mas a gente olha e fala, ai, que lindo! A gente acha maravilhoso, porque está próprio para o momento. A criança está aprendendo, é o jeito dela. Então a gente identifica como algo belo também. Então a beleza está na expressão da natureza das coisas tal como são. Certo? Como assim a beleza está na natureza das coisas como são? Quando a gente olha para essa imagem, a gente tem 2 praias. Uma com areia e a outra com lixo, né, com dejetos. Vocês se sentem naquela contemplação, aquela conexão, olhando para essa praia toda suja? A minha é muito mais difícil isso acontecer. Porque existem elementos ali que não são próprios da praia, que eles são alheios à natureza, que tiram a sua naturalidade. Ou seja, tem aquilo que não é praia dentro da praia. Então, quando a gente vê algo que está de acordo com a sua natureza, a gente acha belo. Mesma coisa com as pessoas. Uma pessoa autêntica
é muito gostoso de conviver. É lindo. Ela fala até umas besteiras, mas a gente vê que tá limpo, sabe? Que tá verdadeiro. A pessoa tá sendo aquilo que é e a gente acha bonito. E o contrário também. A gente já começa a ficar com um passo atrás, um rechaço com as pessoas que falam muita coisa para agradar, que não são bem aquilo que mostram, uma certa mentira, às vezes uma agressividade, uma defensividade, que escondem aquilo que é. Isso a gente parece que não está harmônico, a relação da pessoa com ela mesma. E cada ser no universo é diferente, único e individual. Então, sendo aquilo que somos, nós contribuímos para a beleza do universo de forma que nenhum outro ser conseguiria. Então, encontrar a nossa natureza e expressá-la seria o maior serviço que a gente poderia fazer à humanidade. Ninguém espera da amoreira que ela dê outra coisas que não sejam amoras. Ninguém espera que nós sejamos algo que nós não somos. Até porque isso gera desarmonia. Vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, naquele momento mais obscuro, que estava todo mundo em casa, muita incerteza, os números aumentando, né? Nessas circunstâncias que às vezes a gente passava, né, por muitas angústias, eu estava em casa, lendo um livrinho na sala, e aí começo a escutar um som, uma música. E aí eu fui lá na janela ver de onde vinha essa música e tinha lá, num gramado, uma pessoa tocando saxofone num campo aberto, distante das outras. Músicas brasileiras, Tom Jobim, Caetano Veloso. E nossa, que vontade que dava de dançar. Que alegria que foi no fim da tarde, então tava aquele sol de fim da tarde batendo. E aí eu olhava e via que eu moro num prédio, né? Várias cabecinhas olhando para ver o que era aquilo e se encantando também. Talvez essa pessoa não fosse um médico que estava lá na frente de batalha contra o Covid, que a gente chama dos nossos heróis, né? Mas de alguma forma, essa pessoa foi uma heroína por trazer um pouco mais de beleza para o mundo, da forma que lhe cabia, da forma que lhe era própria. Provavelmente tinha gente que não gostou, se incomodou, mas isso talvez não seja mais importante. Pelo menos para mim, foi um instante de beleza. E eu tenho muito a agradecer por essa pessoa anônima. E quando a gente expressa quem somos, a gente contribui de forma única para o universo. O universo não será tão belo se nós não expressarmos isso. A questão é, a gente sabe qual que é essa nossa natureza, essa nossa vocação, essa nossa missão, que a gente intui? Não, assim, a gente sabe um pouco, às vezes fica mais claro, né? Mas é difícil a gente conhecer isso. Então, como nos tornar mais sensíveis à beleza de nós mesmos, à nossa própria beleza? Cultivar o amor à vida. Nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Parece um salto muito grande. Mas eu explico a vocês. Quando a gente está diante de algo belo, a beleza nos convida à contemplação. Quando a gente está diante de uma catedral, de uma pirâmide maia ou egípcia, de um monumento, o que a gente costuma fazer? A gente fica meio quieto, né? Introspectivo, receptivo, contemplativo. Então a gente abre a possibilidade de se encantar com aquilo que estamos vendo, de conhecer o que estamos vendo. E quanto mais a gente conhece a vida, maior a nossa capacidade de amá-la. E ao amar a vida, a beleza se expressa naturalmente. Vocês já viram um biólogo falando de botânica? Alguém que estuda profundamente aquela área do conhecimento vai falar da pteridófita e da briófita e vai achar lindo. E a gente assim, cara, é um musgo, né? E a pessoa tem todo um instinto de proteção daquela natureza, porque aprendeu a conhecer e a amar. Logo, é a coisa mais bela do mundo, é uma briófita. Então, quanto mais a gente conhece as coisas, mais a gente as ama. A filosofia tem essa pretensão ousada de conhecer a natureza das coisas, de entender um pouco mais a essência da vida, a essência, conhecer a nós mesmos,
a grande pergunta da filosofia: quem somos? E essa busca, filosofia, não é à toa que a etimologia da palavra é amor à sabedoria. E esse é um processo virtuoso, um ciclo virtuoso que vai se potencializando. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu vejo beleza, e assim o ciclo se continua, dá continuidade. Certo? E quando uma pessoa nos ama como somos, vai ver a nossa parte virtuosa, nossa parte luminosa, e vai ver também a nossa sombra. Porque nós somos feitos das duas coisas. Mas por nos amar, sabem a nossa batalha. Então quando a gente dá um passo para superar a nós mesmos, esse ato fica muito mais belo, porque no contraste nasce a consciência. A gente tem amigos de todos os tipos de chatura possível, mas a gente ama eles do mesmo jeito. Então, quando a gente percebe que eles estão dando a batalha para superar eles mesmos, por conhecê-los, a gente não vibra muito mais com as vitórias? A gente sofre também com as derrotas. É como se a gente se unisse ali em essência pelo amor. Mas quando a gente ama, isso quer dizer que a gente vai aceitar para sempre, daquele jeito. Não, fica aí, desse jeito que você é, porque eu te amo assim. Pega a flor, bota numa redoma e fala, fica assim para sempre. Não, a gente quer que as pessoas que a gente ama cresçam, que alcancem os seus sonhos, que sejam tudo aquilo que tem potencial de ser. E assim também, quando a gente ama a natureza, a gente quer protegê-la, a gente quer dar um espaço para que seja cada vez mais exaltada. Então, a beleza, ela não convida só a contemplação. A beleza nos convida à ação. Tem uma frase de Dante Alighieri que diz: a beleza desperta a alma para agir. E nossa próxima característica da beleza é justamente isso. A beleza é o impulso de evolução. Ela sempre vai apontar para o melhor de nós mesmos. Mas vamos dizer que todos aqui sejamos nós mesmos, sejamos autênticos. Isso não vai gerar algum tipo de conflito? Somos diferentes? Será que não vai ter nenhuma discordância? É natural que sim. É natural que sim. E como é que a gente faz para harmonizar, então, elementos diferentes? Já que tem que ser autêntico, não é? Eu vou dar um exemplo para a gente conversar melhor sobre essa questão. Pense que todos nós, a gente resolveu depois daqui dar uma festa. Né? Então a gente está todo mundo querendo se conhecer, queremos um momento de convivência, de alegria. Vamos fazer uma festa. Vai ter gente que é muito esquemática e que não vai ficar em paz se não fizer uma planilha falando as pessoas que vêm, o que cada um vai trazer, como é que vai ser a questão do dinheiro. Essa pessoa sistemática, organizada. Né? Tem algumas pessoas que não conseguem nem pensar nisso. Não estão animadas? Que já querem escolher a música. Não, pode deixar com o seu DJ. Tem gente que já é muito mais detalhista, né? E vai ver a dobradura do guardanapo que tem que combinar com a dobradura do convite. Né? Tem essas pessoas. Tem aqueles que são da decoração, enfim. Cada um tem uma característica e que, contribuindo com a sua riqueza individual, vai fazer uma festa muito melhor do que se só um de nós fosse organizado. Vai dar muito mais certo. Mas, vamos dizer que eu e o Maurício, a gente discordou. O Maurício falou que quer balão laranja, eu falei que quero balão azul. E aí? Não vai dar mais para ter festa? Acabou? Porque eu tenho que ser autêntica, então tem que ser do meu jeito. É isso? Não. Porque se vocês lembrarem, a harmonia é um todo vital que aponta para a ideia do bem, unidade. Existe um objetivo, que é nos divertirmos nessa festa. Então, sendo aquilo que a gente é possível nos comunicar, encontrar soluções criativas para que esses atritos, que poderiam ser destrutivos, gerem possibilidades. Na cooperação da natureza, dos seres humanos, é onde nasce as maiores possibilidades de criatividade, de inteligência, de harmonia.
certo? Então, já que cada um quer a cor de um balão diferente, que soluções a gente poderia dar? Vamos dizer que a gente, poxa, já que a gente gosta de festa, vamos fazer uma por mês, uma de cada cor. Vai ter a festa do azul, aí tudo vai ser azul, aí o pessoal que gosta de cozinhar vai ter que dar um jeito de fazer comida azul. Aí depois vai ter a festa do roxo, a festa do amarelo, né? Uai, é uma solução. Não quer dizer que essa seja a melhor, mas tem tantas. Quando a gente não perde de vista a ideia do bem, a gente consegue fazer com que cada um seja aquilo que é e contribua para o todo. E essa é a ideia platônica de Estado, a República de Platão, que a gente tanto ouve falar. Os indivíduos se potencializem dentro de um todo, de um objetivo maior. Okay? A gente vive num mundo que valoriza muito pouco a beleza, muito utilitarista, né? E também um mundo cheio de conflitos. Será que as coisas se relacionam? A ideia do bem que está por trás dessas duas questões. Vale a pena a gente refletir também um pouco sobre isso. Ok? Mas para isso, pessoal, é necessário uma postura muito humilde de aprendiz. Porque quando a gente se relaciona com os demais, a gente percebe que podemos ser autênticos, isso não quer dizer que a gente não tenha muito para aprender com o outro. Nós vamos nos enriquecer muito mais, podendo ter uma nova perspectiva. Então, essa postura de aprendiz humilde nos faz perceber como cada situação tem algo para nos ensinar, como cada pessoa tem algo para nos ensinar. Então, eu, como professora, já apliquei algumas provas. E é engraçado, toda vez que eu aplico alguma avaliação, tem uma pessoa que fala, professora. Aí começa o drama, né? Eu não consigo fazer prova. É a pior coisa que você pode fazer comigo. Nunca mais. Não, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia fazer prova. Aí vem tudo isso. E a pessoa nem viu sobre o que era a prova, a matéria que cai, não estudou. Nada, é porque existe uma crença ali, baseada nas experiências, que gerou, né, uma percepção natural. Mas também, todas as vezes que eu apliquei prova, tinham pessoas, que às vezes inclusive eram as mesmas que falaram isso no início, que dizem, professora, que maravilha, a sua prova me fez estudar, e eu não ia estudar nunca se não fosse a prova. Que bom que eu pude revisitar os conceitos. Isso me enriqueceu tanto, inclusive eu estou cheia de dúvida para tirar. Nossa, incrível, maravilha. Então, uma situação, quando é possível haver uma abertura, em algum grau, a gente encontra o mistério que tem ali para a gente aprender. Então a gente vai para a nossa próxima característica sobre a beleza. A beleza nos permite nos aproximar do mistério que cada situação guarda. Sair um pouco, como a gente falou, da superficialidade e entrar na essência das coisas. E isso é algo que os heróis fazem. Os heróis são aqueles que não abrem mão, mas é por nada dos seus ideais, dos seus valores, do seu altruísmo, da sua ideia de bem. São provados até o seu extremo, mas são heróis justamente porque nunca abriram mão de, no meio da escuridão, das piores, encontrar aquilo que tem de bom. Dar o passo de agir. Então, os heróis são aqueles que nunca desistem dos companheiros, que às vezes acreditam até mesmo na virtude do vilão. Né? Porque eles sabem que existe alguma luz ali. É heróico encontrar beleza nas coisas da vida. É muito comum a mentalidade de que se você tem uma boa crítica já é o suficiente. Uma desconstrução pela destruição, um conformismo de sentar ali no seu trono e apontar e falar, só viu como eu sou inteligente, eu sei falar sobre todos os problemas de todo mundo. E isso tem o seu valor. Mas mais difícil que isso é ver a virtude de uma pessoa que a gente não se afiniza muito. Isso é necessário um esforço danado. Mas quando a gente consegue se harmonizar com esse ponto, é como se a vida abrisse uma nova chave. Então, ver beleza nas situações da vida é um ato heróico. E tem uma poesia da professora Lucilena que fala disso, eu acho belíssima. O nome da poesia é Heróis e Poetas.
Eu não trouxe ela toda, só um trecho, mas eu acho que ela é suficiente para ilustrar o que a gente está falando aqui. Sabeis que há heroísmo na poesia para extrair da dor toda a beleza e do aparente mal a alegria, de cada degrau toda a certeza e do ruído banal a sinfonia. Então a beleza nos tira da mediocridade. Ela faz isso, gente, não é apontando assim, falando, olha só como você é ruim. Não. A beleza não tem essa pretensão. Ela simplesmente nos mostra um referencial. Ela nos mostra uma possibilidade de harmonia. Então a gente vê, por exemplo, personagens históricos como Mandela, que tinham uma poesia para se apegar. Mandela ficou quase 30 anos na prisão e ele sempre consultava aquela poesia Invictus, eu sou o capitão da minha alma. E a partir desse ponto de beleza, ele conseguiu se estruturar de forma a nunca se esquecer que o objetivo dele, apesar de todos os maus que foram feitos a ele, era o amor. Quando a gente está com algum problema, alguma questão, às vezes a gente fala, nossa, eu preciso de um ar. Preciso olhar para a natureza. Eu preciso pegar o carro, dirigir sozinho. Preciso de um momento de contemplação. Já aconteceu uma vez na minha família, teve um problema que afetou um monte de gente e cada um, de alguma forma, resolveu ir para a natureza, sem combinar. Um foi para o jardim, outro foi ver o céu, outro foi no parque. E não é que depois disso tudo começou a ter alguma solução, alguma resolução? Né? Diante da beleza, algo alquímico acontece, parece. Einstein era um violinista, não sei se vocês sabem disso. Então, quando ele não estava fazendo as suas teorias, ele também estava tocando. E diz que muitos dos insights que ele teve foi enquanto ele estava tocando a música. E aquela frase que ele diz, eu penso, penso, penso e não vejo nada. Eu paro de pensar e a solução vem. É como se a harmonia que estivesse fora lembrasse de uma harmonia que tem dentro. Eleva o estado de visão e o estado de consciência. Então, a harmonia está fora, mas a harmonia também está dentro. Porque se não estivesse dentro, a gente não teria como identificar ela fora. Quando eu falo escrivaninha, por exemplo, vocês têm dentro de vocês uma imagem de escrivaninha. Vocês não conseguem acessar a minha imagem de escrivaninha, mas por terem dentro de vocês, isso aparece. Então é algo intrínseco. Percebe? Se eu falasse um nome aqui que vocês não conheceriam, não ia ressoar nada, porque não tem dentro uma língua estranha que vocês não conhecem, por exemplo. Então a gente precisa ter dentro para reconhecer. Então, a gente reconhece a harmonia através dos nossos sentidos, certo? Da visão, da audição, do tato, do paladar. E quando esses sentidos eles estão muito pouco desenvolvidos, por exemplo, o paladar. Tem gente, esses chefes, que conseguem botar uma colherada de um prato na boca e falar todos os ingredientes que tem ali. E a harmonia que eles conseguem fazer entre os pratos é uma coisa de doido. Mas para algumas pessoas que não têm esse paladar tão apurado, basta misturar ali, ó, bota uma farofa, um ketchup na pizza, que diz que, nossa, tadinho dos italianos, né? Que tá ótimo, e realmente tá ótimo, mas e a sensibilidade da Matiz que vai nos ajudar a perceber a beleza ali, ó, nas nuances. Os sentidos são a percepção fora. E o que gera a percepção dentro? Os sentimentos. Quando a gente percebe algo com sentidos, isso reverbera nos nossos sentimentos. E quando os sentimentos também estão rudimentares, pouco trabalhados, é mais difícil uma percepção desses matizes da beleza. Por exemplo, a gente chega, como é que foi lá o churrascão de domingo? Pô, foi bom? Bom. Ai, como é que foi lá o casamento do seu melhor amigo? Bom. Bom. Nossa, como é que foi ter entrado na pirâmide egípcia e ter tido um insight sobre a vida? Bom. Bom. Ou seja, qual é a matiz de sentimentos? Tudo é bom? Cadê a sensibilidade que nos permite encontrar as nuances da beleza? Tá?
Então, para isso é necessário que a gente, como percebê-la, a beleza, a gente desenvolva os sentimentos. Então, vamos falar um pouquinho do que são esses tal de sentimentos. Os sentimentos fazem parte do todo das emoções. As emoções é um veículo humano que nos traz a conexão com o mundo. Com a razão a gente entende o mundo. Com a emoção a gente valoriza, a gente se relaciona. Se eu chego com uma foto para vocês de uma mulher que vocês não conhecem, tem um valor neutro. Mas se essa for a mãe de vocês, opa! Já me relaciono de uma forma totalmente diferente com essa foto, porque existe uma relação afetiva. Existe uma emoção ali que conecta. Então, aquela foto se tornou importante. Qual é a emoção nós valorizamos a vida? Só que as emoções a gente tem diversas. Da raiva mais primitiva ao nosso sublime estado de consciência elevado a Deus. Por exemplo, uma devoção, que é algo muito elevado. Então, existem as emoções. A gente poderia dar uma aula inteira sobre aspectos da emoção. Mas aqui para o nosso encontro vale dizer que existem as emoções mais básicas que a gente compartilha com os animais, por exemplo, que é a vontade de namorar, que é a nossa alegria quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta, passear, viajar, a gente adora. Então a gente compartilha com os nossos colegas animais as emoções. Mas existe uma espécie de, dentro do campo astral, que a gente chama de sentimentos, que são intrinsecamente humanos. A gente não vê os animais com esse nível de refinamento para alcançar, tá? E esses sentimentos são sentimentos éticos, sentimentos estéticos e sentimentos místicos. Só dando uma pequena pincelada para a gente se tornar um pouco mais sensíveis a eles. Então, os sentimentos éticos, eles são aqueles que a gente sente diante de um ato de bondade. Sabe quando a gente vê um gesto bonito de uma pessoa ajudando a outra, a gente às vezes até se emociona, né? Nossa, teve uma vez que eu estava na rua, vi que tinha um senhor que estava passando necessidade, né? Eu espontaneamente, sem pedir, um homem foi numa padaria, comprou um lanche e entregou. E, gente, a expressão daquele senhor foi de uma gratidão tão profunda, ele começou a lacrimejar os olhos. E aí o homem até ficou assim, não, que isso não foi nada. E eu lembro que aquele momento marcou, porque foi um ato tão assim, natural para aquele homem, um ato de generosidade, isso toca a gente. Quando a gente vê os heróis, por que a gente adora ver filme de herói? Porque eles lembram a gente desses sentimentos éticos, sentimentos relacionados a virtudes. Nós temos os sentimentos estéticos, que são aqueles que a gente tem diante de algo belo, diante da natureza, essa completude, certo? E nós temos os sentimentos místicos. Os sentimentos místicos são aqueles que, quando a gente entende uma fórmula matemática, que a gente faz a demonstração ali, que a gente olha para a imensidão do universo, das estrelas, e a gente vê o mistério. Essa sensação de conexão com o mistério, com as leis da vida, são os sentimentos místicos. Okay? Então a harmonia fora, com os sentimentos e os sentimentos, nos faz nos conectar com a beleza dentro. Então, o mundo como um espelho. O mundo não vai mostrar nada que a gente não tenha condições de ver. Porque se a gente não tivesse uma referência dentro, a gente não teria consciência. Precisa de uma contraparte interna. Logo, a beleza que a gente tem acesso não é a beleza externa, é a beleza interna. Se a gente pega uma flor belíssima e tira ela daqui, ou mata ela, morreu a beleza também? Para nos ajudar a responder essa pergunta, eu trouxe um pouquinho da teoria de Plotino. Plotino diz que a gente pode se relacionar com a beleza a partir de 3 perspectivas. A perspectiva do amante, a perspectiva do músico e a perspectiva do filósofo. A perspectiva do amante é ver a beleza das coisas. Então, essa flor é bela. Eu vejo a beleza que está aqui, ó, essa beleza. Então, quando eu tiro de mim, quando se afasta, eu já não tenho mais beleza. Ok? A gente tem um músico que vê a beleza não das coisas, mas nas coisas. Ou seja, a beleza existe independente dos objetos.
Mas aqui ela encarnou em uma forma de flor. Entendendo que ela não é a flor, mas uma ideia, eu posso fazer uma música, por exemplo, em homenagem a essa flor. Porque traz a mesma beleza, só que num formato diferente. Já o filósofo vê a beleza como uma ideia, a beleza em si, ou a beleza dentro de nós. Então já não é mais necessário um objeto externo para ter a percepção de beleza, porque a beleza já é acessada diretamente dentro. Então essa sensação de paz ao ver o pôr do sol, a gente poderia acessar a qualquer instante, se a gente treinasse o suficiente, né? Porque é difícil. Numa situação de conflito, é natural que a gente tenha reações, certo? Que a gente reaja, que a gente haja por impulso, né? Ou que tenha sentimentos, emoções negativas relacionadas. Né? Mas uma pessoa seria capaz de, no momento da adversidade, onde tudo parece que está caindo, evocar um sentimento de beleza. E que isso seja o mastro de Ulisses, que no meio do canto das sereias e de todo o caos da Odisseia, ele se mantém íntegro, se mantém uno, porque tem um referencial interno. Logo, a beleza como ideia nos permite pensar que ela existe independente das circunstâncias. A beleza existe a priori, como diria nosso amigo Kant. A gente pode acessá-la em qualquer momento. Para finalizar, pessoal, gostaria de trazer uma última ideia acerca da filosofia grega, que fala que tudo no universo, inclusive nós mesmos, tem 3 mundos. Um mundo espiritual, que eles chamam de nous, que a gente pode chamar de bom, belo e justo. Existe um mundo material, que são a energia, os nossos recursos, a nossa materialidade. E existe uma ponte entre o céu e a terra, que é a nossa psique, ou a nossa alma, como eles chamam. Em geral, a nossa alma está preocupada com as coisas mundanas, né? Com a sobrevivência, com os problemas que estão ali diante de nós. Isso é natural. Mas existe uma possibilidade, por termos um aspecto espiritual, de fazer uma ponte com o belo, de fazer esse acesso à beleza dentro de nós, que é muito mais fácil quando tem um objeto fora, né? Então, que bom que a gente pode buscar belos objetos de referência, mas que também está dentro, certo? E como é que se faz a ponte da matéria com o espírito? Como é que se faz a ponte da beleza, do bom e do justo com o nosso cotidiano, com a nossa vivência? Existe uma força primordial que todos conhecem, que é a força primária de união. A força de união primária a gente chama de amor. Essa conexão, é tudo que possibilita essa conexão. Inclusive, esotericamente falando, a gravidade é um aspecto do amor, porque é uma força de atração. Interessante, né? Tem uma frase dos Miseráveis que diz: amar outra pessoa é ver a face de Deus. Então, quando nós amamos as pessoas, a vida, a natureza, é como se a gente estivesse criando pontes com o que há de sagrado nas pessoas, com o que há de sagrado em nós. É possível fazer essa conexão do céu e com a terra. Né? E aí a vida começa a virar mágica, não simplesmente lógica. Tá aí a magia da vida, poder se relacionar a partir da essência. E por que eu digo isso? Vou trazer de novo o Olavo Bilac, nosso querido amigo. Tem uma poesia em que ele relata uma conversa que ele também tem com um amigo, e ele falando para esse amigo o seguinte: eu converso com estrelas. E o amigo assim: cara, você tá doido, né? Como é que você conversa com as estrelas? O que elas falam para você? E aí ele responde, como eu lírico, né? Amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. É assim que a gente acessa o coração das coisas, a verdade profunda da vida, através do reconhecimento da beleza. Certo? Nesse sentido, não existe nada que turva mais a visão do belo do que o egoísmo. Tudo aquilo que separa, tudo aquilo que desarmoniza, tudo aquilo que sobrepõe, que escraviza, que segrega. Isso mata a visão do belo.
Então, fazendo uma pequena síntese do que a gente viu hoje, a beleza nos tira da banalidade, está ligada à percepção de harmonia. O norte que a bússola da beleza traz é o bem. A beleza está na expressão da natureza das coisas. É um impulso de evolução. Nos permite nos aproximar do mistério que cada situação guarda e nos tira da mediocridade. E algumas dicas de como percebê-la: atenção aos detalhes, impregnar o cotidiano de beleza, dedicar-se a alguma arte, atitude humilde de aprendiz, desenvolver sentimentos. E eu destacaria, acima de tudo, cultivar o amor à vida. As pessoas, a natureza, o amor à vida é muito amplo, né? Mas é realmente um amor aqui. Certo? Então, nessa tal da aventura de viver, nessa jornada, a beleza nos aponta para a ideia do bem. Mas essa busca foi empreendida por diversos seres humanos ao longo da história e nos trouxeram uma tradição, relatando a sua experiência, relatando os caminhos para chegar lá, onde quer que seja essa tal de plenitude humana, essa tal de conexão, certo? E eles deixaram essa tradição que nós chamamos de filosofia. Então a filosofia é como se fosse um mapa, que vai mostrar os caminhos traçados, aquilo que já foi explorado, aquilo que falta ser explorado. E o caminho, o amor. Vocês não ficam curiosos para saber como seria a nossa vida se ela fosse dirigida pelo curso da beleza? Se os nossos sentimentos mais profundos e a vibração do nosso coração fosse o nosso guia das decisões? Eu fico. Para finalizar, poesia. Já que a gente já trouxe alguns elementos, esse é um trecho que eu vou trazer bem curtinho de um capítulo do Profeta de Khalil Gibran, quando ele fala sobre a beleza. É uma frase que eu sempre achei muito misteriosa. Eu acho que no mistério existe o potencial de entender muitas coisas. Então fica o convite para pensar sobre ela. A beleza é a própria vida quando ela desvela sua face sagrada. Mas vocês são a vida e o véu. A beleza é a eternidade mirando-se no espelho, mas vocês são a eternidade e o espelho. Fica no silêncio da contemplação. Bom, pessoal, essa aqui é uma pequena amostra, um pequeno instante de reflexão sobre a beleza. Claro que as reflexões ainda têm muito pano para manga. Quem também se interessar pelo curso de filosofia, que ainda não faço, mas eu vejo muitos carinhos aqui de pessoas que fazem, nossos colegas, também que queiram participar da nossa abertura de turma, são mais do que convidados, certo? Então, o importante é que a gente saia daqui com um pouco mais de vontade de viver a beleza. Isso já é o que importa, é o suficiente.